E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel e eu estou trazendo mais um vídeo. E o vídeo de hoje é a análise aí do primeiro episódio da segunda parte da quinta temporada de Vikings, ou melhor, o episódio 11 da quinta temporada. Antes de iniciar esse vídeo eu quero dar alguns avisos importantes. O primeiro é que essas análises vai sair no canal toda sexta-feira, provavelmente aí perto do horário que saiu essa primeira análise. E o segundo aviso aí é que esses vídeos serão mais longos sim, eu falarei mais, porque tem gente que chega e fala, você tá falando muito isso e aquilo, é porque eu sou muito detalhista, eu gosto de comentar cena por cena e falar o que eu pensei e o que isso pode ocasionar no futuro. Então bora lá pro vídeo, vamos falar aí desse novo episódio de Vikings. O episódio já se inicia com a chegada do Ivar em Kattegat, ele se declarando rei, então ele dá uma grande festa, um grande banquete aí aos seus aliados e claramente a gente vê no rosto o descontentamento do Harold com isso, porque o Harold pensa, olha, eu matei meu irmão, eu perdi minha mulher para outra pessoa ser rei, então eu não estou me beneficiando de nada para isso, tá acontecendo, tô sendo a mesma coisa que eu era antes dessa batalha. O Ivar até tenta falar algumas coisas falando sobre o Harold esquecer isso e tocar a vida em frente porque ele agora é dono do mundo, e o Harold até também tenta disfarçar esse descontentamento mandando brindar o Ivar e coisas do tipo, mas a gente sabe que isso não rola, né? Depois tem a chegada aí do Rollo e como todos nós sabemos, o Rollo não dá nó sem ponta, eu acho que é esse mesmo o ditado, e como eu já falei em vídeos anteriores, o Rollo chega a Kattegat com um objetivo, ele ajuda o Ivar com um objetivo, porque ele considera aí Kattegat uma ótima ponte de comércio marítimo, vamos se dizer assim. E fora que ele também cria um acordo com a Eva sobre isso, sobre essa questão de passe livre para Kattegat, e também se der alguma merda lá na França, o Ivar está dando esse apoio, está enviando guerreiros vikings para proteger ele, porque ele sabe a força de um exército viking. Então o Rollo, ele sempre aparece na série, ele vem com um objetivo e esse objetivo ele sempre executa. Logo após tem um diálogo muito interessante do Rollo, do Ivar, do Harold e do Hvitserk juntos, onde a gente vê o quão importante o Rollo se tornou, porque ele não pode nem mais lutar batalha porque ele está em uma grande posição aí no Reino Franco. E eles entram num assunto onde ele fala sobre mortes e o Hvitserk fala que não morreu porque o Ubbi poupou a sua vida. E o Rollo dá um comentário aí, claro, ele é seu irmão, né? E gera uma tensão aí, uma cena cômica, porque o Harold pensa, olha, eu matei meu irmão. E o Ivar também pensa, olha, eu também matei meu irmão. Então isso gera uma cena cômica e uma tensão aí. E parece que foi meio com indireta uma provocada do Rollo, né? Porque a gente sabe o quão audaz o Rollo é aí. E também a gente vê aí o quão o Hvitserk admira o lado oposto, e ele fala bem do Ubbi, depois quando comenta do Bjorn, ele fala muito bem do Bjorn, mostrando aí o quanto ele admira esse lado perdedor e também justificando a futura troca de lado que deve haver dele aí, se juntando ao Bjorn, a Lacta e etc. Aí a gente já vai lá para aquela terra do Flock, que até agora muitas pessoas questionam porque, vamos dizer que ela é importante, mas não tão relevante na série. A gente viu aí também que o Flock, na temporada passada, ele vai e se oferece como sacrifício, mas agora ele cria aí um meio de uma votação para ver se o pessoal vai aceitar esse sacrifício dele. Há um empate, uma divisão de lados, claro que depois ele consegue se manter vivo, mas é uma divisão de lados que deve aí gerar um pretérito para uma guerra futura, e a gente sabe que todo esse caos está sendo gerado somente por uma pessoa, que é o Eyvind, e tomara aí que no futuro ele receba seu castigo por causa de ter criado aí um caos na terra dos deuses, né, que eles consideram assim. Cortando já para o lado derrotado, há uma discussão muito grande lá sobre o destino deles, porque o Ivar tá igual um cachorro louco procurando eles e não vai sair do pé deles, então eles têm que direcionar a um destino. E o bispo dá a opção da Inglaterra, fala, olha, pode deixar que eu converso com o rei lá e resolve esse nosso problema. Então eles acabam concordando com isso e futuramente eles já vão aí ir para a Inglaterra. Mas como tudo estava caminhando a um destino muito bem tranquilo nesse episódio,
o Rolo sai no calar da noite e vai aí em busca da Largata e encontra, porque eles se escondem no mesmo lugar que o Rolo tinha levado a Sláug, a Sig, lá na segunda temporada, escondendo elas do Jarlborg, e a Largata também se esconde aí, a Largata mais o Bjorn, nesse mesmo lugar. Então o Rolo vai lá tentar acertar algumas histórias, e eu acho que se você está assistindo essa análise, provavelmente está assistindo para ver eu falar sobre isso. Então a pergunta que não quer calar, e para alguns achou que esse episódio deu a resposta, que é: o Bjorn é filho do Rolo? A minha opinião sobre isso é que a série ainda deixou essa questão em aberto, e eu vou explicar o porquê, quais são os fatores. Primeiro, que quando o Rolo conversa com a Largata e fala: Largata, você sabe que na real eu que sou o pai do Bjorn. A Largata tenta negar ali, e no final ela dá uma confirmação quando ela fala que ela não consegue contar isso para o Bjorn, ou não consegue conversar sobre isso com o Bjorn. Então a primeira impressão que passa é: o Rolo é pai do Bjorn. Mas aí o Bjorn entra em cena e traz uma nova tese, uma tese muito forte e interessante. Porque o Rolo fala sobre isso com ele, ele fala: olha, eu já ouvi alguns desses boatos, mas nada justifica. Porque você pode ter se deitado com minha mãe, mas o Ragnar também se deitou com ela. Então isso não significa que você é meu pai. E outra, de quem que eu herdei meus princípios, de quem que a personalidade que eu tenho, de quem que eu herdei? É do Ragnar, e isso que importa. E além do mais, o Bjorn passa uma lição pra gente, que é o seguinte: Rolo, mesmo que você seja o meu pai, quem me criou, quem que me viu crescer, que me ensinou coisas novas, foi o Ragnar, isso que importa. Você pode até ser meu pai de sangue, mas eu considero o Ragnar como meu pai, e isso é importante, e ninguém nem nada vai mudar isso. Além do mais, tem outros fatores que contribuem para pesar mais esse lado da balança, que são fatores passados, que quando o Ragnar vai lá visitar o Vidente e pergunta sobre os seus filhos, aí o Vidente fala que um deles vai navegar em um mar sem marés e vai se casar com a princesa. Aí na hora que o Ragnar fala: e o Bjorn? Aí o Vidente fala: eu estou falando dele. Então isso é praticamente confirmando aí que o Bjorn é filho do Ragnar nesse exato momento. A gente sabe que o Vidente acaba não errando aí em suas profecias. E o outro fato é que quando o Ragnar morre e Odin vai visitar os filhos do Ragnar, o Bjorn também vê Odin. Então são essas coisas que pesam essa balança. Então eu creio que esse assunto ficou em aberto e foi algo proposital. Eu creio que o Michael Hirsch, criador da série, quis criar isso para que fazesse que os fãs da série começassem a pensar e criar mais teorias ainda do que existe. Então ele dá uma fortalecida naquela tese de que o Rolo é o pai do Bjorn, deixa isso, vamos dizer, um pouco bem mais forte do que já era, mas também ele não revela muito isso, porque a gente tem o Bjorn falando sobre essa questão de dormir com a Largata, e também fatos futuros ele acaba deixando isso em aberto. Então se você acredita que o Bjorn é filho do Rolo, você não está totalmente certo, mas também não está totalmente errado. E se você também acredita que mesmo após essas declarações aí o Ragnar é pai do Bjorn, continua sendo pai do Bjorn, você também não está totalmente certo e nem totalmente errado. Eu acho que foi isso que o criador da série quis fazer todos nós pensarmos mais e mais sobre esse assunto, que eu creio que não terá um fim sobre isso. Depois de uma cena muito interessante, que como o Rolo oferece um apoio aí a eles, falando assim: olha, eu vou te levar para Franquia lá vocês, e eu vou dar refúgio para vocês, isso e aquilo, e acontece uma cena muito interessante, porque o Bjorn fala algo muito claro. Ele chega e fala: olha, gente, vocês ainda estão pensando em aceitar essa oferta do Rolo? Ele já traiu a gente uma vez. Largata, você quase morreu por causa dessa traição dele. Já traiu o meu pai, e ainda agora aí ele se uniu ao Ivar e traiu a gente de novo. E vocês ainda vão ter coragem de pensar nessa oferta, vocês vão ter a cara de pau de pensar nisso? E o Bjorn dá um esporro, sai todo com fúria, fala em matar o Rolo. No primeiro momento até parece que ele vai matar, mas seguram ele, e isso já exala a raiva dele. E também entra naquele pretérito de tipo assim, como se dizer que o Bjorn realmente sabe que o Rolo é seu pai, mas ele não aceita isso, e então ele
nesse pensamento ele acaba deixando o Rollo viver. Então foi uma cena muito forte e praticamente o Rollo encerra um pouco da passagem dele na série pra gente ver o Rollo novamente. Eu creio que a gente vai ver nessa quinta temporada, só que não vai ver com tanta frequência igual a gente viu nesse primeiro episódio. Lá na Inglaterra, a gente viu uma posição muito interessante do Rei Alfred, um dos personagens mais promissores da série, um dos personagens que muita gente espera sobre ele. É um personagem que desse início eu já gostei muito dele, porque ele toma suas primeiras medidas como rei. A primeira medida é ter uma frota naval maior e cercar e vigiar o rio de entrada para a Inglaterra, um rio onde os nórdicos entram na Inglaterra, e criar fortes de cada lado, como a França fez. Então isso aumenta a segurança do povo e faz aí com que a Inglaterra seja menos atacada e seja mais fortificada. E a segunda ação é sobre o conhecimento, onde ele chega e fala assim: nos mosteiros vão ensinar para todos orações, escrituras, em vez vão ensinar tudo em inglês, vão passar tudo para o inglês, porque antigamente era tudo em latim. Então eles transferem isso para o inglês para que as pessoas tenham direito e a oportunidade de estar lendo essas escrituras e gerar um conhecimento maior dentro da Inglaterra. Então esse reinado do Alfred vai ser muito de defensiva contra os perigos e também de muito conhecimento do povo. O povo inglês vai começar a ter muito conhecimento sobre história, sobre a Bíblia e coisa do tipo. E também a gente tem um irmão dele que vira aí um grande líder, um grande guerreiro. Eu entro num assunto muito interessante, que é um novo, vamos dizer, povo viking. Não sei se eu posso destacar como novo, que faz um ataque lá na Inglaterra. Então é muito interessante, porque a gente sempre viu aquele povo de Kattegat, do Aiva, do Ragnar, sempre atacando lá na Inglaterra, só que agora, como eles estão tendo uma briga interna entre eles, acaba aparecendo um novo povo aí de uma outra região, ainda não falou de onde que é, e acaba fazendo essa invasão, vamos dizer, mal sucedida na Inglaterra, e que eu acho que esse povo aí terá mais um destaque na série e aparecerá, e a gente vai saber ainda mais sobre eles. No decorrer da série aí, a gente também tem alguns outros fatores, que é o Aiva buscando pela Larta, e ele acaba encontrando a Margaret, o Aiva se apaixonando cada vez mais pela Freydis, que vai se tornar sua rainha, e então teve outras cenas aqui, outras cenas ali, e a gente tem o final do povo do lado perdedor, que é a Larta, o Bjorn e o Hermund, chegando na Inglaterra e descobrindo que lá há um novo rei. Então é uma nova proposta de governo e novas ideias, e isso gera mais na cabeça deles: será que eles vão aceitar a gente agora, esse novo rei? Ou até mesmo fala: olha, com esse novo rei a gente tem uma oportunidade maior. Então vai ter muitas essas ideias. Esse foi basicamente o que ocorreu nesse episódio. Foi um episódio em que praticamente direcionou os fatores da série para a temporada toda e trouxe um enredo diferente e que parece que vai ser bem pegado e mais interessante do que a primeira parte. Então o vídeo foi esse, pessoal. Esse foi a análise do episódio. Foi um episódio que trouxe informação ali, informação em que eu creio que não muitas, mas trouxe uma informação bem centralizada e que muita gente vai discutir por um longo tempo, que é sobre o Bjorn ser ou não filho do Rollo. Mas é isso aí. Eu creio que essa temporada de Vikings tem todo o jeito de ser uma temporada ótima para nós. Então o vídeo foi esse. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, que é muito importante você estar fazendo isso. Então é isso. Fui!